Eu sou Cláudia, sou formada em Medicina Veterinária aqui pela UF e resolvi desenvolver esse programa justamente por uma insatisfação com a minha prática de ensino, de ter ouvido de alguns colegas dizer assim, só você que pensa assim. Então falei, poxa, preciso de mais companheiros, né? Então, essa tentativa de agregar, de nos reunirmos para discutir nossas ansiedades na sala de aula, né, nossos problemas em sala de aula, que me fez estar aqui agora, né, com pessoas de todas as áreas aqui da universidade, e vocês vão ver como é enriquecedor trabalhar com docentes de áreas diferentes. O objetivo dessa oficina é comparar a prática de ensino individual com as inovadoras. Individual, cada um de vocês, ok? Mais ou menos distribuídas assim. A apresentação, que já rolou, a atividade individual, um café, de repente a gente diminui para 15 minutos, atividade em grupo, atividade individual, avaliação e conclusão. Então, primeira atividade para todo mundo, individual. Escolha um assunto da sua disciplina e planeje uma aula sucinta, com esses 3 tópicos, pelo menos. Objetivo, recursos didáticos e uso do recurso. Usar uma folha em branco e vamos ver se a gente faz isso em menos de 20 minutos, ok? Compare as características do seu plano de aula com as do método ativo de ensino. Lendo os 2 artigos para comparar com o que vocês fizeram anteriormente. Ok? Sim, é só uma folha por conta do tempo. Depois vocês receberão o pacote de todos os artigos usados e outros. Mas não impresso. Estarão no site também. Próximo passo, então, é formar grupos. Como nós somos aqui 24, 6 grupos de 4. Em cada grupo, vocês elejam o moderador da discussão, o redator, o controlador do tempo e o relator do trabalho final de vocês. Ok? Este último não haverá, porque os grupos são pequenos, porque não tem a totalidade dos inscritos. Essa atividade, então, está prevista para 30 minutos, e vocês deverão fazer o seguinte. A composição dos grupos, eu quero que, se possível, vocês se misturem, né? Tem o grupo da veterinária, tem o grupo da enfermagem, tem o grupo... Então, se misturem, formando, então, 6 grupos de 4 de vocês. Vocês vão fazer o quê? Vão trocar seus planos de aula e vão ler o plano do colega e usar o próprio questionário, lá onde vocês botaram o X dentro, agora vocês vão botar o X fora, tá? Depois vocês vão discutir os resultados, se concordaram, se não concordaram e por quê. Depois dessa discussão, vocês vão fazer uma conclusão do resultado da avaliação dos planos. E depois fazer a apresentação oral para o grupo todo, para o grande grupo. E depois nós vamos fazer uma discussão sobre o assunto no final, ok? Então, podem começar a se deslocar. Vamos fazer um grupo aqui na frente, um grupo lá no fundo, pode ter um grupo no meio. Então, 6 grupos, organizem-se para ver a mistura.
Bom, então vamos à conclusão do estudo de vocês e da avaliação dos planos de aula. Eu vou pedir que o relator de cada grupo levante a mão para que eu possa levar o microfone. Bem, nós avaliamos os planos de aula e, independente dos objetivos, os recursos utilizados, didáticos, sempre foram um pouco de oralidade, no sentido de apresentar, falar alguma coisa, debates, leitura prévia de textos, exibição de filmes e outros recursos dessa natureza, e algumas atividades práticas, como desenhar, no meu caso. E a gente chegou à conclusão que, embora existam aspectos de metodologia ativa no nosso trabalho, eles estão aquém do necessário para enfrentar os problemas que a gente enfrenta relativos a tamanho de turma, cultura herdada dos estudantes com relação ao que é ensino, o que é aprendizagem, e também a própria cultura dos professores, que ainda é muito marcada pelo que o Paulo Freire chama de educação bancária. Bom, aqui no nosso grupo, já vi que a Cláudia vai ser bem precisa, aí eu estou vendo que o nosso está dividido, porque a Lourdes, né, das Ciências Contábeis, das disciplinas de Ciências Atuariais e Contábeis, ela acha que o curso dela ainda não se encaixa nesse modelo, ela acha que tem muita dificuldade e ela está realmente pedindo ajuda, né, porque até o modelo do curso é totalmente diferente, pelo menos do que, né, a gente está aqui acostumado. E então ela acha que realmente vai ser muito necessário para ela ter novas ideias para isso, né? O Luiz da enfermagem, ele levantou muito a questão do interesse do aluno, né, com relação ao aprendizado, mas também, por outro lado, por se tratar da área humana, precisaria de muita atuação com o paciente, então o aluno sente um pouco recuado nesse sentido, tem medo, né, de atuar, até porque ele está no início do curso. E na veterinária, eu e a Juliana, a gente já fizemos prévias oficinas, e isso já ajudou muito, porque a gente já conseguiu implantar, eu em uma aula e ela em mais de uma, a metodologia ativa. Bem, o nosso grupo foi formado por mim, Cláudia, pela Márcia, pela Regina e pela Ellen. Foram áreas bem diferentes, foi geografia, veterinária, enfermagem e o curso básico em relação à biomedicina. O que eu pude verificar, assim, até a gente agora arrazoando, a gente ficou meio que 50%. Metade já tem uma ação bastante ativa, com a participação do aluno, o aluno construindo, buscando o tema, e o professor mais norteando, embora ainda tenha uma certa... não é 100% ativo, tem ainda uma presença importante do professor, e o resto ficou como ainda centrado mais no professor, com a participação do estudante, estimulando a participação do estudante, envolvendo. Eu acho que tem dois parâmetros que eu achei muito interessante. Um foi que a Regina falou que era, para ser um bom professor, o aluno tem que trabalhar e pensar, o professor tem que planejar antes, tem que pensar antes. E o outro foi que a Ellen colocou que o papel do estudante ele vai ser determinante, porque principalmente no início da formação dele, ele é menos participativo. Tem turmas que são pouco participativas, aí o método ativo ele fica mais emperrado. Ela fala que tem dificuldade, inclusive, de ter que ficar atrás do aluno. E aí, já fez? E aí, não vai fazer? E quando é que você vai entregar? Porque tem uma dificuldade, talvez, do aluno até de se adaptar. Ok, acho que seria isso. Bom, na verdade, o que a gente, lendo os planos, o que a gente discutiu é que, nos 4 planos, a gente percebe que existe uma tendência para a metodologia mais para ativa do que para tradicional, né? Embora a gente ainda ache que pode evoluir, que na hora da leitura fica difícil de você dizer, não, é 100% ativo, enfim. Né? Foi lembrada a necessidade do professor estar capacitado para despertar o aluno, assim como eles colocaram. Né? Então, assim, na verdade, embora a gente proponha que o aluno seja o protagonista, se o professor não se prepara para fazer esse processo junto com o aluno, não funciona, né? Porque a forma como o professor se porta dentro de sala de aula também determina o grau de participação do aluno. Né?
Teve um relato até bem interessante de assim, o mesmo professor, com a mesma proposta de aula, 2 aulas diferentes, se portando de forma diferente, a resposta ser completamente diferente, né? As oficinas foram relatadas como uma forma efetiva de capacitar os docentes, né? E assim, e que a aplicação dos resultados, dos métodos propostos tem trazido bons resultados. Os planejamentos, de uma forma geral, não deram conta de expressar o que de fato acontece na prática. Então, nenhum de nós, quando foi escrever, de fato conseguiu traduzir a interação que se observa com o aluno. Então, talvez nós mesmos não tenhamos ainda nos apercebido do quanto nós mesmos estamos tentando mudar, né? E uma coisa que chamou a atenção também é que, na verdade, todos nós subestimamos os objetivos que nós atingimos quando propusemos as aulas, né? A maioria das vezes, cada um de nós, quando fez o seu próprio plano, assinalou 1 ou 2 objetivos, e todos os outros, quando foram ler, acharam que vários outros estariam contemplados com aquela prática, né? Então, isso aí me chamou a atenção. A gente achou que, na verdade, assim, pela leitura do segundo texto, sobretudo, quando se fala do método centrado no aluno, na verdade, despertou alguma dúvida na gente, mas a gente começou a ver que, na verdade, você tem formas de transformar práticas ativas sem que, na verdade, seja um método centrado no aluno, né? Que você ainda pode trabalhar o conceito em outras metodologias sem ser exatamente o que está descrito aqui como um método centrado no aluno. Existem formas intermediárias, né? Até porque a gente tem que lembrar que, assim, tirando acho que a veterinária que está em peso, né? A gente muitas vezes está falando de um professor num curso que não incorporou a ideia. Isso significa que você tem uma limitação para começar na grade horária do seu aluno, na proposta que os outros professores estão fazendo, e que você tem que coadunar com outras coisas que estão acontecendo para aquele aluno. Então, muitas vezes, a sua possibilidade também de dar asas à imaginação fica limitada, né? E, assim, a importância das oficinas, porque, na verdade, só a leitura muitas vezes não traduz para a gente o passo a passo, o e agora, meu Deus, o que eu faço? E se o aluno não responde, o que eu faço? Boto a melancia, né? Como é que eu estimulo? Então, assim, essa troca entre professores e pessoas, sobretudo pessoas que já estão vivenciando essa situação, ela é extremamente rica, porque quando você vai fazer o bolo é que você descobre como é que é o ponto da massa, né? Então, é meio isso. E uma discussão que foi interessante, talvez porque tinham 2 pessoas muito da área de saúde, né? É que, na verdade, as disciplinas teórico-práticas, que a gente hoje vê, muitas vezes sendo assim, a gente acha que uma disciplina, porque ela é teórico-prática, ela já dá vivência prática para o aluno, e que isso não é verdade. Muitas vezes ela se repete de forma mecânica e não traz a análise crítica do aluno. Então, a gente tem um relato de uma forma de discussão crítica sobre a prática que o aluno traz na teoria, né? E isso aí faz o crescimento ser maior. Então, na verdade, o que a gente viu é que as disciplinas teórico-práticas talvez sejam um prato cheio para a área de saúde trabalhar a problematização, por exemplo, né? Então, acho que era isso. Bom, nosso grupo foi composto da Daniele, da nutrição, da Rosana, da química, Leila e Deise, da veterinária. E aí, como a escolha do assunto foi individual, é claro, né? Eu achei interessante a gente perceber que 3 pessoas escolheram uma metodologia ativa, né? E a Daniele trouxe uma metodologia de aula teórica e foi ótimo, porque a gente discutiu... A Daniele, não, desculpa, a Rosana... e foi ótimo, porque a gente discutiu que todos nós temos esse problema. É claro que nós damos aulas teóricas, né? E um aspecto bastante interessante que eu acho que ficou no nosso grupo é que nós 3 que trabalhamos metodologia ativa, nós abordamos assuntos teóricos de forma diferenciada, não é? Não é? A gente saiu daquele modelo padrão que a gente recebeu, na verdade, né? Que é de aula prática demonstrativa, né? Então, o seu assunto não era uma aula prática demonstrativa, nem o meu e nem o da Deise. Era um assunto teórico abordado de forma dinâmica dentro de sala de aula e transformado em prática, né? Achei isso bem interessante. Mais alguma coisa do nosso grupo?
E também que a análise crítica que a gente fez bateu muito direitinho com a análise que a gente tinha feito anteriormente, né? Acho que todo mundo fechou com a mesma avaliação. Só para complementar um pouquinho, que a gente foi dando ideias, a gente pegou o plano e foi dando ideias em como tornar aquilo mais centrado no aluno, que o aluno participe mais, que ele reflita mais sobre aquele problema, como transformar aquilo num problema para ele resolver, ao invés da gente resolver antes dele chegar na solução. A gente resolver para o aluno, dá a questão para o aluno fazer o caminho inverso, né? Então, a gente, de passo a passo de como ele chegar lá, dá lá o problema para ele poder inverter e saber solucionar aquilo. Então, a gente foi dando ideias. Poxa, como isso pode ser transformado de uma forma diferente que o aluno participe mais, né? Mais da prática, aquilo que ela estava falando, de como fazer esse passo a passo. Bom, a nossa análise que a gente teve aqui, dentro dos planos de aula, né, foi que houve um consenso com uma tendência realmente à metodologia ativa. A gente discutiu... Também houve um consenso com relação aos objetivos e aos recursos didáticos. E, no final, na verdade, aí uma coisa que a gente levantou também foi a questão... Houve uma tendência à metodologia ativa, mas a questão da resolução de problemas foi uma coisa que não ficou muito evidente dentro dos nossos planos de aula. Ficou uma questão do ensino voltado, centrado no aluno. Mas essa questão do problema em si, eu acho que a gente ainda pode pensar como que a gente pode fazer, né, dentro da metodologia ativa. E aí, no final, também a gente discutiu e levantou, né, que a gente compreendeu bem o que seriam, dentro dos objetivos, as habilidades técnicas, a resolução de problemas. Mas ficou no ar uma questão do que seriam essas competências profissionais, a formação científica e a informação científica. Qual seria essa diferença entre a formação e a informação? A formação científica, que é uma formação para problematização. Eu só tenho ciência quando eu tenho problematização, quando eu tenho pergunta. Isso é algo que deve começar lá nas séries iniciais. Assim, eu vejo que a informação científica, ela é um fator redutor, né? A gente diz alguma coisa para o aluno de uma forma en passant. E está acabado. Eu estou informando, né? Eu posso dar uma aula, minha área de enfermagem obstétrica, meu plano de aula foi mecanismo de parto, eu posso mostrar um filme didático para ele, dizer as etapas, informei, tchau, um abraço. Eu vou contribuir para a formação científica dele, que começou lá com a minha amiga de parasita e tal, não sei o quê, até chegar lá. Mas eu não fiz essa formação científica. E eu queria aqui fazer um detalhe específico nisso. A gente, eu pelo menos, né, quando a gente faz as emendas das nossas aulas, a gente está voltado para aquilo que é a minha experiência profissional, o meu convencimento de contribuição no currículo, mas às vezes a gente está longe do que a gente chama de competências profissionais. E a gente tem se debruçado já, a Unideia da Enfermagem, a qual é o perfil do egresso. O que eu tenho de competência para fazer lá na frente acontecer? E isso é que vai estar num conjunto de formação. E aí eu acho assim que as nossas aulas, elas precisam ser articuladas num todo. Né? Então, quando alguém está ensinando farmaco lá no segundo período, o aluno do nono, que é que eu pego, tem que entender que aquilo foi a formação dele. Então, eu acho essa diferença aí. A formação científica, a meu ver, envolve o desenvolvimento de capacidades intelectuais. Desenvolver o raciocínio, o pensamento crítico, reflexivo e o pensamento científico, né? Então, se a gente não desenvolve aulas que promovam o desenvolvimento intelectual do aluno, ele vai continuar recebendo aquelas informações científicas prontas e acabadas, sem nenhuma capacidade de criar, de produzir, de fazer a pesquisa. Né? Fazer a pesquisa vai depender do desenvolvimento dessa capacidade intelectual.
ok? Alguém mais quer comentar? Em relação às competências profissionais, então a gente vai fazer uma atividade seguinte que vai envolver o perfil profissional e as competências, portanto, profissionais, mais gerais. A informação é o trabalho de palestra que o professor coleta nos artigos científicos as últimas novidades sobre aquele assunto e informa o aluno, passa a informação, sem nenhuma discussão, sem nenhuma contextualização, sem nenhuma reflexão sobre a aplicação daquele conhecimento na prática profissional dele, seja de qual área for. Então, assim, só para sistematizar, vamos colocar assim, a informação que eu vou levar a esse aluno. Na formação, é o que ele vai fazer com isso na vida dele, inclusive, né? É o que ele vai tomar, porque passa pela subjetividade de cada um, do que cada um vai construir, né? Ok, obrigada. Vamos fazer rapidamente uma lista em relação a qual é a diferença do tradicional para o ativo em relação a aluno e professor? Não, eu queria colocar uma questão que é a mudança de cultura, né, que esse processo envolve. Em alguns momentos a gente percebe que existe uma cultura do aluno que espera um método tradicional, né? Que se acomoda e espera uma aula mais linear, com começo, meio e fim, com menos tarefas, aonde ele tenha que se colocar. E acho que a gente também não pode perder de vista, vai um pouco além do papel do professor, é o próprio projeto do curso que pode priorizar mais ou menos, não é? A gente está fazendo agora uma experiência de criar um curso onde o aluno é o foco. O curso de arte ele é formado para isso, né? Então, comentando, existem os modelos. Sair da zona de conforto é difícil. Aí entra entra um planejamento estratégico mesmo para trazer a novidade para a sala de aula. Em relação ao currículo, pelas minha experiência em participação em reforma curricular, em geral, os currículos inovadores ficam no papel porque não tem quem o ponha em prática em sala de aula. Então, o currículo não pode ficar na discussão no papel, tem que sair do papel para a sala de aula. Para sair para a sala de aula, precisa disso que a gente está fazendo aqui. O João, né, que é o coordenador do curso de desenho industrial, ele comentou, e eu queria ter falado naquele momento, logo no primeiro grupo, a questão do módulo da turma. Eu acho que tem uma série de discussões, no meu entendimento, são anteriores a essa discussão que a gente está tendo aqui. Eu, por exemplo, dou aula de projeto de arquitetura e minha turma tem 15 alunos. Então, eu tenho toda a possibilidade do mundo de trabalhar com uma metodologia ativa, né? E, de repente, um professor que tem 80, fica muito difícil, né? Então, eu acho assim, eu acho que a gente também tem que considerar que hoje na universidade, e como a gente veio aqui na reunião de fórum de coordenadores e a reclamação geral era do módulo das turmas, né, a questão do reúne, a gente realmente precarizou a nossa atividade docente nesse sentido. Em relação a método de ensino ativo, ele pode existir situações de grupos de 7 alunos. Tem universidades, faculdades de medicina, que o número de alunos em grupo para um tutor é de 7. Mas existem várias formas de desenvolver o método ativo, inclusive com 80. Então, tem adaptação do método, formas de realizá-lo, com recursos diferentes que atinge de 7 a 70. Assim, olha só, a sensação que eu tenho é que é muito mais uma questão de filosofia do que de método. Porque, na verdade, tem que mudar muito a filosofia do professor e os objetivos dele. Porque, assim, o método, na verdade, o método é uma situação. Você pode criar o seu próprio método desde que a sua proposta seja diferenciada. Então, assim, dependendo do que você recebe como
a sua concepção de ensino é que tem que mudar. Porque, assim, claro que com 80 você não tem condição de adaptar metade dos métodos que estão relatados na literatura. Não cabe, não dá. Mas existem outros que você vai ter que procurar para fazer isso. Eu gostaria que vocês me relatassem aqui, fazer uma lista do que muda. Qual é a diferença do tradicional para o ativo em relação ao aluno e o professor? Então, aluno ativo, participante. E o professor? Provocador. O que mais? Moderador. Mediador. De? Orientador. Então, sai do centro da atenção, ele resolve tudo para ele criar situações em que o aluno participe ativamente da sua formação, né, do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento de habilidades e competências. Concordam? Eu acho que não tem o protagonista. Eu acho que numa aula, por exemplo... Vou tirar o protagonista. Vai ter um protagonista, que pode ser o aluno, pode ser outro aluno, pode ser o professor. Eu acho que é uma equipe. O que a professora ainda há pouco falou sobre... Acabou de falar sobre equipe, né? Então, esse trabalho colaborativo, né? Então, vamos passar aqui... botar aqui no meio, que é uma característica do método ativo, é a colaboração. E outros princípios estão contidos no método ativo? Não, assim, em relação a desenvolvimento de habilidades e competências para a formação do aluno. Solução de problema. Solução de problema eu acho que é mais abrangente, não é não? Porque aí vai envolver diferentes áreas, né? Reflexão, construção do conhecimento, né? Ele está a partir de uma reflexão para uma resolução de problema, ele vai construindo o seu conhecimento através da pesquisa, né? E quando ele pesquisa, ele adquire também o quê? Autonomia no aprendizado. Toda novidade, toda implementação de um fato novo deverá vir acompanhada de um planejamento estratégico, considerando todos os problemas relacionados. Todos os problemas relacionados precisam ser antecipados, previstas as soluções de problema para quando eles aparecerem, você já está com grande chance de resolver. Vai depender desse planejamento estratégico que vai ser feito. Não, eu digo assim, dentro dos princípios gerais dos métodos ativos, para mim está faltando um aqui, que eu acho que é essencial, que chama metacognição. E eu descobri isso na prática mesmo, e como dá prazer a gente descobrir a importância da metacognição. No sentido que, no primeiro dia de aula, eu pergunto ao aluno, como você aprende?
e peço para ele escrever um questionário e peço para ele escrever como que ele aprende. Passo a pergunta a vocês. Como vocês aprendem? Eu aprendo Uma palavra. pensando, eu acho. Pensando. Necessidade. Lendo. Lendo também. Pesquisando. Lendo. Lendo. Refletindo. Estudando. Trocando. Estudando. Entendendo. Sofrendo. Refletindo. Vivendo. Refletindo. Lendo. Lendo. Também com emoção, eu aprendo com a emoção. Lendo. Pesquisando. Pesquisando. Fazendo. Ok. Eu fiz essa pergunta para os meus alunos e eles respondem lendo, resumindo, ouvindo, ou seja, através dos sentidos, né? Raramente aparece a palavra reflexão. Raramente aparece a palavra colaboração, troca, né? No final da disciplina, aparece esta palavra aqui. Reflexão, aparece esta palavra aqui. Colaboração. Eles descobrem que eles podem aprender com o colega. Então, é muito interessante de ver isso. Então, eles aprendem, ou seja, eles tomam consciência de como que eles estão aprendendo um assunto científico. Então, desenvolve a capacidade de pensar cientificamente e reflexivamente. Então, eles tomam consciência quando eles dizem que eles aprendiam lendo e agora aprendem refletindo, trocando com o colega, pesquisando intencionalmente para uma resolução de problema. Né? Então, é gratificante você ver a mudança. Bem legal. Então, metacognição é isso. É se apropriar de como que se aprende. Quais são os passos para aprender? Então, o método ativo faz isso. O método ativo faz isso. Promover a metacognição. Então, a gente tem que agora ver uma maneira de avaliar se realmente a metacognição está acontecendo. Né? Isso é uma coisa que eu estou pesquisando agora. Então, a tarefa agora seria transformar o plano de aula com base no perfil do egresso e no método de ensino ativo, considerando essa discussão que nós acabamos de fazer. Eu peguei aqui, como exemplo, um perfil do egresso bem geral que se adequa a qualquer curso de graduação, né? Formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Bom, então, é voluntário, cada um pode falar qual foi a mudança substancial no seu plano de aula após a reflexão sobre método ativo. A aula que eu escolhi é a aula sobre um agente, né, um agente infeccioso. Então, a minha proposta inicial, um pouco mais melhorada, né, que inicialmente era uma aula simplesmente expositiva, e eu propus, né, dentro ainda do contexto de melhorar de formativa a aula, de complementar isso com uma ida ao laboratório e fazer a inoculação desse agente, para que ele fosse visto em uma aula seguinte, instigando a curiosidade deles, né. Dentro dessa nova proposta, vamos dizer assim, eu iria talvez até abolir a aula prática, mas contextualizar a doença dentro, né, da importância que essa doença tem no contexto da avicultura e da saúde pública, e propor reflexões como resistência a antimicrobianos, prejuízos econômicos e sociais causados por essa doença, quais as dificuldades que eles teriam no controle dessa doença, dificuldades essa até de dificuldades do proprietário da granja, né, em aceitar aqueles controles e tal. Eu gostei da ideia de unir esses dois termos, né, da reflexão e da colaboração. O seu comentário me fez detectar que eu sempre criei estratégias para os alunos refletirem, mas eu não fazia essa ponte de um aluno para o outro, né? Então, acho que eu vou levar isso daqui
essa ideia de que a reflexão pode ser colaborativa, ela não precisa ser separada. E metacognição é uma pulga que vai atrás da orelha também. Assim, como eu havia comentado anteriormente, no outro plano eu fiz a sequência didática. E aí agora eu fiz o recorte e o que mais me chamou a atenção seria a questão, que antes eu não colocava a questão problema explícita no meu plano. Ela não vinha de forma em que eu colocasse assim, tá aqui, questão, como transformar a maquete em jogo. Aí eu coloco explicitamente no plano, estava implícito. E eu acho que a leitura desse texto aqui ajudou nisso, explicitar essa questão problema, que vinha no meio daquilo tudo e ela estava aqui, né? No planejamento, não no plano. Bom, o que mudou no meu foi assim, mais a questão do objetivo. O método ele já estava bem de formativa, mas o objetivo era justamente o que a gente tinha falado, que eu não estava alcançando, eu estava alcançando na prática mais do que eu imaginava que eu fosse alcançar no plano. Então eu ampliei o meu objetivo no plano. Por exemplo, eu botei, além da questão da habilidade cognitiva, da pesquisa científica, além disso, as outras habilidades que estava ali mais no perfil, né? Então, a reflexiva, a empatia, né? E outras habilidades de aconselhamento e tudo isso, mais isso que eu tinha o objetivo de trabalhar na prática, mas eu não tinha pensado em colocar isso no objetivo. Então, eu ampliei o objetivo. O plano da aula que eu preparei é um plano para uma aula de estudantes calouros. Então, além dos aspectos cognitivos, eu percebi também nessa discussão que algumas coisas não estavam ditas claramente no plano, como você falou, e a colega ali, e também você tentar não só planejar melhor, como dizer com clareza quais são os objetivos. E percebi que alguns objetivos são atitudinais, né? Como fazer o estudante relaxar e se expor, né? Como acostumar ele a ouvir crítica, como criar um clima onde o estudante possa fazer certas tarefas, e percebi também que eu faço um ativismo quase físico. Não, porque essa minha aula que tem que desenhar. Então eu tenho uma ampulheta, marco um tempo, ele tem que preencher uma folha de papel em tanto tempo. E aí, não pode falar, porque eu não deixo falar, eu apito, só eu posso falar. E então o cara tem que preencher aquilo num tempo. E aí quando ele acaba aquilo, a gente bota no mural, é uma sala especialmente preparada, tem um mural, a gente comenta, critica, faz todo mundo levantar, andar, esticar as costas, tal. E aí depois dou novamente o mesmo desenho. Então tem que fazer mais 15 minutos em cima daquele mesmo desenho, a exaustão, que também passa por um processo de ver que o feito não está acabado, que é algo que tem que fazer mais uma vez, tal. E então percebi que para calouro, especialmente por causa desse conflito de culturas que ele vem do ensino fundamental e o ensino superior, tem uma coisa que é quebrar certas barreiras hierárquicas. Ele tem que se sentir à vontade ali para saber que ele não vai ser punido, que ele não vai ser criticado sem cuidado. Então, essa discussão toda me ajudou a perceber essas... O que eu acrescentei foi a questão da colaboração. Porque a minha aula, ela trata, como a disciplina é ensino de geografia e multiculturalismo, o tema da aula foi a cultura afro-brasileira no ensino de geografia na educação básica. Então, eu coloquei a questão da colaboração no sentido de refletir, debater, tudo isso faz parte do processo de uma aula de multiculturalismo, porque parte desse princípio. Agora, a colaboração no sentido do aluno contribuir para além do conteúdo que o professor trabalhou. Exemplo, trabalhando na sala de aula com os alunos sobre a questão da identidade étnica racial, trabalhando na questão de ser negro, o que é ser negro, né? Numa questão de raça como a construção social não biológica, o aluno ele traz uma colaboração, ele traz uma narrativa, uma história de vida. E, rapidamente, a aluna falou comigo assim, professor, eu tenho uma história para contar, porque ela tinha 11 anos, todos os dias ela levava isso, depois de muita discussão na aula,
quando ia para a escola, levava a marmita do pai dela numa loja, isso nos anos 70. Ela era negra. E o pai dela era gerente de uma loja classe média. Quando ela chegava na porta da loja, ele já estava na porta da loja à espera dela para pegar a marmita. Certo dia, ele estava atendendo alguém lá dentro no setor, ela entrou para a loja dentro para entregar a marmita para ele. Aí ele pegou, pediu licença à cliente, segurou ela pelo braço e trouxe cá fora e falou assim: o que você está fazendo aqui com esse cabelo tudo para cima? O que você veio aqui entregar essa marmita? Aí naquele dia ela entendeu que o pai dela não esperava ela ali por uma questão só de carinho, porque ele não queria que ela fosse vista. Enfim, quando você permite que o aluno colabore com a construção do conhecimento, porque você traz o texto, você é o mediador, mas o aluno é o protagonista, né? Permite que os outros, né, participem dessa aula, né? E essa colaboração na construção do conteúdo torna-se uma coisa mais democrática. Então, nesse sentido, eu acho que a colaboração é você permitir que o outro fale e não fica cerceando ele também. Isso é importante. Eu gostaria, então, de fazer uma avaliação final, oral, justamente para que todos tenham a percepção global de como foi, e eu também, a oficina. Apenas uma palavra para externar apenas uma palavra para externar a avaliação da oficina. Não podia deixar de ser metacognição. Metacognição. Frustração. Envolvimento. Mais um degrau. Instigadora. Quero mais. Reflexão. Inquietação. Reflexão também. Reflexão também. Reflexão. Desafio. Divertido. Medo. Desafio também. Desafio. Implicância. Desafio também. Desafio. Mais tempo. Olha só, a palavra que eu falei de frustração, a palavra frustração, foi porque eu acho o seguinte: é uma oportunidade única da gente estar reunido com vários professores de várias áreas de ensino, né? A gente não consegue fazer isso normalmente, pelo menos para discutir ensino. A gente até se reúne no fórum de coordenadores, mas aí são só os coordenadores, ou se reúne nas assembleias da ADUF, mas está discutindo a greve. Então, eu fiquei frustrada porque eu achei que a oficina ela é super importante que ela exista. E acho que ela deve existir fisicamente. Eu acho que ela não deveria existir só por a distância, como você está dizendo que parece que futuramente vai ser. Ah, então tá. Eu acho que fisicamente ela tem que existir. Agora, eu acho que ela foi dada num espaço que remeteu ao tradicional. Senti falta da gente ter tempo de ter troca. A gente teve uma conversa ótima no café, que a gente trocou muita figurinha no café, mas aqui dentro a gente não teve espaço para isso. Não sei se é pela forma, pela dinâmica. Eu acho que a gente debateu pouco, eu acho que a gente trocou pouco, e eu fiquei com pena porque eu acho que a gente está com um corpo de pessoas aqui que teriam muita contribuição a dar umas às outras, a colaboração, tudo aquilo, eu acho que foi porque a gente não teve. Eu acho que para mim faltou. Para mim foi uma introdução. Mas uma introdução, muita introdução, gente. Ótimo! Isso aqui é um aperitivo. Isso aqui é um aperitivo. Eu acho que agora, com esse início, com esse pontapé dessa oficina, a gente amplia, né, a divulgação dentro da universidade e a gente amplia também a possibilidade de participantes, né, colaboradores, para fazer esse papel que eu estou fazendo aqui agora. Eu tomei a iniciativa de fazer na marra, eu mesma, para deslanchar, mas não quer dizer que eu tenho essa competência toda para vários assuntos. Eu estou falando da minha experiência pessoal, da minha transformação a partir do método ativo, a partir de do meu desenvolvimento docente.
com aplicação e pesquisa sobre a prática de método ativo. Vamos, então, crescendo, falando, divulgando e nesse sentido de ampliar a equipe participante. Tá bom? Então, agradeço a todos.